Saudações, caros estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre associação de geradores. A associação de geradores é uma forma de combinar dois ou mais geradores elétricos para aumentar a potência total disponível. É importante observar que a associação de geradores requer que os geradores tenham a mesma voltagem nominal e frequência para funcionarem corretamente. Existem dois tipos principais de associação de geradores: associação de geradores em série e associação de geradores em paralelo. Nesta figura, nós temos um exemplo de uma associação de geradores em série, e nesta figura nós temos um exemplo de uma associação de geradores em paralelo. Agora nós vamos estudar uma associação de geradores em série. Nesta configuração, os geradores são conectados em série, ou seja, o terminal positivo de um gerador é conectado ao terminal negativo do próximo gerador. De que maneira? E agora tem-se a representação esquemática de uma associação de geradores em série, onde temos o primeiro gerador com sua força eletromotriz 1 e sua resistência interna 1. O gerador 2, que tem a força eletromotriz 2 e a sua resistência interna 2. E o gerador 3, que tem a força eletromotriz 3 e sua resistência interna 3. E por essa associação, irá passar uma corrente elétrica de intensidade I. Assim, nós podemos então separar. Já que temos resistência interna de cada gerador, podemos esquematizar dessa forma: a resistência interna do gerador 1, a resistência interna do gerador 2 e a resistência interna do gerador 3, assim como temos a força eletromotriz do gerador 1, a força eletromotriz do gerador 2 e a força eletromotriz do gerador 3. E por esta associação irá passar uma corrente elétrica de intensidade I. Desta maneira, podemos então que esta associação da resistência interna do gerador vai ser representada por uma resistência interna equivalente, assim como esta associação de força eletromotriz destes geradores em série vai representar a força eletromotriz equivalente. E esta é a forma esquemática de representar. Temos então que a resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3. E a força eletromotriz equivalente é igual a força eletromotriz 1 mais a força eletromotriz 2 mais a força eletromotriz 3. Vamos agora estudar a associação de geradores em paralelo. Nesta configuração, os geradores são conectados em paralelo, ou seja, terminais positivos são conectados entre si, ou seja, o terminal positivo de um gerador é conectado ao terminal positivo do outro gerador e assim sucessivamente, assim como os terminais negativos são conectados também entre si, ou seja, o terminal negativo de um gerador é conectado ao terminal negativo do gerador e assim sucessivamente. Muito importante nós salientarmos esta informação. Os geradores, eles devem ser idênticos somente. Ou seja, as tensões fornecidas de cada gerador precisam ser iguais, porque se forem diferentes, por exemplo, se esse gerador tiver uma tensão maior do que os outros geradores, o que vai acontecer é que este gerador com maior tensão vai alimentar os outros geradores de menor tensão. Então é importante, número de geradores idênticos somente. Desta maneira, temos
a representação esquemática dos geradores em paralelo. Então, temos aqui o gerador 1, o gerador 2 e o gerador 3, e assim sucessivamente. Desta maneira, nós vamos agora separar a resistência interna em paralelo e a força eletromotriz também em paralelo. E para concluir, estamos mostrando aqui a representação esquemática da associação de geradores em paralelo, onde a resistência interna equivalente e a força eletromotriz equivalente. Muito importante salientar que a força eletromotriz equivalente equivale ao mesmo valor da força eletromotriz de cada um do gerador. Então, podemos afirmar que a resistência interna equivalente equivale a resistência interna equivalente de um gerador dividido pelo número de geradores em paralelo, e que a força eletromotriz equivalente equivale ao valor de uma força eletromotriz de apenas um gerador. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.